Fala Vascaíno, fala Vascaína, bom dia, um casaca no seu coração, tudo bem? Bem-vindos ao canal alternativo Aceita Vascaína. A gente tem postado os nossos vídeos por aqui também, feito as nossas lives, por isso eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Principalmente você que está descontente, infeliz com esse momento o qual o Vasco da Gama vivencia. E neste vídeo a gente vai falar muito aí sobre a partida de hoje frente ao Boa Vista, e a gente vai explicar aqui a situação de alguns nomes que estão sendo circulados e especulados aí no Vasco da Gama. Certo? Bom, o Vasco da Gama tem um compromisso importante hoje, jogo que vai acontecer às 21h30, com transmissão aí do Sport TV, e o Vasco precisa vencer, galera. O Vasco precisa vencer esta partida. Os 3 últimos jogos do Vasco da Gama causou muita má impressão. Os 2 jogos contra o Botafogo na Taça Rio e também a última partida contra o Operário, a gente viu um time sem poder de reação, a gente viu um time aí com muita dificuldade na criação e uma defesa aí muito espaçada dentro de campo. Então, Marcelo Cabo, que já está aí na corda bamba, pessoal internamente cobrando aí resultados melhores do Marcelo Cabo, já começa a ficar aí na marca do pênalti. O Vasco vai ter alguns desfalques para esta partida de hoje. Hoje a gente não vai poder contar novamente com o Castan. O capitão do Vasco está aí machucado. A situação do Marquinho Gabriel já começa a preocupar de vez, porque parece que é um problema crônico que o Marquinho Gabriel tem com relação a essa lesão. Ainda não vamos poder contar com o Michel que não foi inscrito ainda pelo BID, mas diante daquilo que a gente apresentou frente à equipe do Operário, a gente deve ter mudanças aí na equipe do Vasco. Goleiro do Vasco, Vanderlei. Lateral direito, Léo Matos. A gente vai jogar com Hernando e Ricardo Graça, uma vez que o Castan não joga. Zeca, titular absoluto. Ali no meio campo sai o Andrei. Quem treinou foi o Rômulo, o Galarza e o Sarrafiore, né? Então a gente não vai ver o técnico improvisando nesta partida, porque na última partida aí ele improvisou, testou o PEC numa função que não é a dele. Nas outras partidas ele colocou o Morato também numa situação aí que ele não está apto a fazer. E lá na frente, Morato pela direita, PEC pela esquerda e o Cano, nossa esperança maior de gol para poder finalizar para a gente. É um jogo aí que vale 2.700.000 reais, é muita grana, principalmente aí para a equipe do Boa Vista, né? Que para eles é uma final de Copa do Mundo aí, precisa colocar a mão nessa grana para que o ano esteja garantido. O Vasco também precisa aí, o Vasco é totalmente favorito para essa partida aí, na minha opinião. O Vasco que está aí mais tempo jogando, a equipe do Boa Vista já está há 1 mês sem jogar, perfeito. Então, o Vasco na história só perdeu uma vez para o Boa Vista, que foi em 2011, então a gente precisa aí vencer. Meus amigos, com relação à situação de reforços, muitas especulações aí envolvendo o Vasco da Gama. O
Marcelo Cabo se reuniu lá com o Pássaro, pediu mais 2 reforços, um zagueiro e também um meia. Muito tem se falado aí do Alex Teixeira. Gente, com relação ao Alex Teixeira, não existe rigorosamente nada. Perfeito? O Pássaro disse que a porta do clube está aberta para ele, para tudo que ele precisar e ponto. Ele aceitou redução salarial, mas o Vasco não mandou nenhuma proposta para esse atleta até onde a gente sabe. E a gente sabe aí que ele está indo para o Grêmio. Ontem foi a notícia do dia lá em Porto Alegre, o Grêmio investindo pesado aí para trazer esse jogador. Enquanto o Vasco tiver esse tipo de gestão aí, esquece. Muito se fala aí também do Anderson Martins. A situação do Anderson Martins, uma situação aí que é muito mais fácil. Ele é empresariado aí pelo Carlos Leite e poderia ter uma composição aí na dívida que o Vasco tem com ele. Ele falou que aceitaria aí uma proposta do Vasco da Gama, descartou qualquer possibilidade de aposentadoria, então pode ser que venha jogar no Vasco da Gama, o Vasco que está buscando aí um zagueiro, né? O Anderson Martins, que não foi muito bem lá no Bahia, também não foi bem no São Paulo, mas teve passagens muito boas aqui por São Januário. E com relação à situação do Dedé, que é o nome aí que o torcedor do Vasco mais pede aí nas redes sociais. O Dedé acabou de passar por uma perícia, está apto aí para poder jogar, tem treinado muito bem. Segundo o jornalista Jorge Nicola, houve um primeiro contato do Vasco da Gama com este atleta, oferecendo aí espaço para poder treinar, para ele poder voltar aos poucos, e o Vasco teria feito uma proposta aí para o Dedé na casa de R$200 mil, mais aí um contrato de produtividade. Então a gente aguarda para poder ver, certo? Pessoas muito próximas aí ao Dedé já disse aí que ele poderia vestir a camisa do Vasco, que o Vasco é a preferência do atleta, e a gente vai ficar nesse compasso de espera. Fato é que, né, há muita especulação nesse momento e o Pássaro trazendo jogadores que, ao meu ver, não tem condições de vestir a camisa do Vasco da Gama. E chegou a hora que a benevolência acabou, com o Pássaro e também com o Cabo. É hora aí de produzir bom trabalho e trazer jogador que resolva o problema do Vasco da Gama. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!